Como vocês sabem, eu amo ensinar a palavra. Eu me sinto tão honrada por Deus me permitir ensinar sua palavra e eu vou ler as Escrituras e depois mostrar um pequeno exemplo. Acredito que muitos de vocês, Deus os chamou para fazer algo e vocês meio que sabem disso, mas vocês ficam tão envolvidos nas coisas que estão fazendo e simplesmente se esqueceram. Acho que alguns aqui tiveram sonhos e você perdeu o seu sonho, estava demorando demais, você desistiu, ou teve uma visão e nem todos têm uma visão para fazer algo parecido com o que estou fazendo. Mas não importa se o seu sonho seja apenas limpar seu armário, você precisa estar indo para algum lugar. Precisa estar fazendo algum tipo de progresso em sua vida e ter algo pelo qual você anseia? Não devemos simplesmente estagnar e fazer a mesma coisa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e lamentar e murmurar e reclamar. Precisamos ter visão e propósito para as nossas vidas. Amém? E assim, em Gênesis 15, do 1 ao 6, diz: depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua abundante compensação, e a tua recompensa será muitíssimo grande. E Abraão disse: Senhor, o que podes dar-me, já que estou saindo deste mundo sem filhos? E aquele que será o herdeiro, o dono da minha casa, é este mordomo Eliezer de Damasco? Abraão não tinha herdeiro, ele teria que deixar tudo o que tinha para um dos seus servos. E Abraão continuou: Senhor, você não me deu nenhum filho, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E então eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: agora eu vou parar por aqui e dizer: sim, Deus fala com você. Eu não sei por que as pessoas... Não sei por que se você fala com Deus é oração, mas se Ele fala com você, você é louco. E quero dizer, em toda a Bíblia, do início ao fim, Deus falou com o seu povo, e então conosco não é diferente. Deus nos mostra coisas e nos fala coisas. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este homem não será o seu herdeiro, Abraão, mas aquele que virá do seu próprio corpo será o seu herdeiro. Agora quero te dizer que isso não aconteceu imediatamente. De fato, isso demorou um longo tempo. E sabe, quando esperamos, quantos estão esperando? Tudo bem. Bem, parte da razão pela qual Deus o trouxe aqui é para eu te lembrar de você não desistir. Amém? E eu amo esta parte e acho que isso é o que Deus fez com você neste fim de semana. Ele o trouxe para fora da sua tenda, à luz das estrelas. Eu tenho essa tenda aqui, e essa tenda representa sua vida, sua casa, seu bairro, seu trabalho. E alguns de vocês estão nela há tanto tempo que esqueceram a visão e o sonho que Deus deu a vocês. E Abraão acreditou em Deus. Isso é tudo o que Deus quer que você faça, que confie, que acredite nele. Não importa quão impossível pareça, apenas continue dizendo: Deus, eu acredito em você. E ele o trouxe para fora e disse: olhe para as estrelas. Vamos lá. Onde estão as minhas estrelas? E ele o trouxe para fora da sua tenda, e eu amo isso. É como se ele estivesse lá há tanto tempo que ele tinha perdido a visão. E Deus o trouxe para fora e disse: tire a sua mente dessas coisas e lembre-se do que eu lhe disse. Acho que é isso que Deus está dizendo a muitos de vocês aqui hoje. Você ficou com o seu nariz enfiado no comum por tanto tempo que é hora de lembrar daquelas coisas extraordinárias. Vamos? Que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Tudo bem, vamos, faça mais barulho do que isso para Jesus.
Ok. Eu estou no ministério há 45 anos e nos primeiros 5 anos tudo que fiz foi ensinar estudos bíblicos caseiros e eu fui fiel a 25 pessoas que se sentavam no chão da minha sala de estar por 5 anos. E provavelmente eu estudei mais na época do que agora, porque eu não sabia nada. E é difícil ensinar outras pessoas se você não sabe nada. Então, eu estudei muito, muito, muito mesmo. E aqueles primeiros 5 anos foram um campo de testes para mim. E Deus estava testando minha fidelidade. Eu não ganhei dinheiro com isso. Acabei deixando meu emprego para poder estudar e fazer isso. Eu tinha esse sonho de fazer o que eu estou fazendo hoje, mas não parecia que isso iria acontecer quando eu olhava para as mesmas 25 pessoas toda semana. Eu quero lhe dizer que se você quer ver Deus fazer coisas extraordinárias em sua vida, terá que ser paciente. Porque uma coisa que Deus não tem é pressa. E a maioria aqui já percebeu a esta altura, certo? E Deus vai testá-lo. E às vezes vai parecer que não tem como o que Ele falou com você acontecer. E esses são momentos quando, diante de toda a impossibilidade, temos que dizer: Deus, eu confio em Ti. Eu não entendo, isso dói, é difícil, não faz o menor sentido, mas eu confio em Ti. Eu não sabia como fazer isso quando eu estava passando por tudo. E valeu a pena meu sofrimento, receber o benefício e posso lhe dizer a maneira certa de fazê-lo. E ainda que eu não soubesse, eu tive que aprender da maneira mais difícil, eu não tive ninguém para me ensinar. As pessoas me perguntam: quem te orientou? Ninguém. O Espírito Santo. Eu não tinha uma Joyce pregando para as pessoas todos os dias na TBN, na Daystar e todos esses lugares em todo o mundo. Na verdade, quando comecei a ensinar, não havia muitas mulheres que pregavam, especialmente naquele tempo não havia em grande escala, sabe? Mas agora, graças a Deus, as mulheres estão descobrindo que tem muito a ser feito se elas deixarem Deus usá-las. Amém? Tudo bem. Quero dizer algo e quero que você acredite nisso. Alguns podem ser chamados para o ministério de púlpito, mas isto não é nem de longe a coisa mais importante que poderiam ser chamados para fazer. Muito mais pessoas seriam ganhas uma a uma do que poderiam ser ganhas num lugar como este. Então, o que é tão importante para mim é que eu possa fazer você entender o quão importante você é. Pare de tagarelar sobre pessoas como eu, dizendo: eu gostaria de ter um ministério como o da Joyce. Quer saber? Não gostaria, não. Porque tenho que lhe dizer que essa é uma parte pequena, minúscula, do que eu tenho que fazer para estar aqui e fazer isso. E assim, se Deus te mandar fazer, faça. Mas se não, fique feliz em ministrar para o seu próximo. Amém? E todos vocês têm um púlpito, cada um de vocês tem um púlpito. Pode ser acerca do seu quintal, pode ser a sua mesa no trabalho, pode ser enquanto está fazendo pagamento no caixa da loja. E nem sempre você precisa pregar para as pessoas. Na verdade, às vezes é melhor viver em vez de falar e não viver. Amém? Todo mundo acha que testemunhar é chamar as pessoas em um canto e pregar o evangelho para elas? Mas você testemunha mais com a sua vida do que poderia pregar com a sua boca. Amém, gente? E então, sabe, agora eu tenho 79 anos e eu mal posso esperar até que tenhamos a nossa 50ª conferência de mulheres. Então nem preciso dizer que nesses muitos anos eu aprendi um pouco, sabe? Muitas vezes da maneira mais difícil.
Então hoje quero falar com você sobre se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, o que eu mudaria. Primeiramente, não podemos fazer isso. A principal coisa que você pode fazer com seus erros é aprender com eles. E parte do privilégio que tenho é que tenho sido capaz de usar os erros que cometi no passado para ajudar pessoas a não cometê-los também, mas de qualquer forma elas erram, porque nós somos meio burros, sabe? E temos que descobrir por nós mesmos. Amém? Mas, cara, já passei por muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu não faria, se pudesse fazer de novo, é que eu não me casaria com o primeiro homem com quem eu me casei, que não foi o Dave. Eu saí de casa aos 18 anos, meu pai vinha abusando sexualmente de mim até que eu me lembro por provavelmente uns 12 a 15 anos, não me lembro quando tudo começou, não sei se eu tinha uns 3, 4 ou 5 anos, mas eu sei que eu era muito, muito nova. E minha mãe sabia de tudo, mas deixou o medo dominar sua vida e por isso eu odeio o medo. E o medo dela a impedia de fazer qualquer coisa para proteger-me. E isso simplesmente arruinou e destruiu a vida dela. Então eu saí de casa. Assim que eu me formei no ensino médio, eu saí de casa e eu fiz 18 anos em junho e me formei na mesma época, então eu tinha 18 anos quando saí de casa e eu achava que eu tinha saído do meu problema. Eu não percebi que eu o tinha levado comigo na minha alma. E veja, você pode estar perfeitamente bem por fora e ser uma bagunça total por dentro, sabe? Isso é realmente o que a maioria de nós faz. Sorrimos uns para os outros na igreja, dizemos louvado seja o Senhor e obrigada, Jesus. Oh, glória a Deus, e como vai? Eu estou bem, obrigada, Jesus. E não estamos bem. E algo que precisamos fazer é ser honestos uns com os outros. Converse honestamente com as pessoas em quem você pode confiar e diga: eu preciso da ajuda de Deus, as coisas não estão bem, precisamos parar de culpar todo mundo pelas bagunças em nossa vida e assumir a responsabilidade, sabe? Mas vou chegar nisso em alguns minutos. Agora, eu me casei com o primeiro homem que me pediu, porque eu estava desesperada. Eu achava que ninguém nunca iria me querer, porque eu tinha sido abusada sexualmente, assim, aquele homem era bonito, era charmoso, eu achei que era uma boa, sabe? Mas eu sabia, agora ouça-me, eu sabia que estava cometendo um erro. Eu tinha aquela pequena dúvida, mas eu estava com medo, eu estava desesperada, mas me casei mesmo assim. E eu quero te dizer, não faça isso. Não fique tão desesperado que você faça algo estúpido. Isso vai acabar causando problemas por anos e anos e anos. Abraão estava esperando que Deus lhe desse um filho. E Deus lhe disse que seria um filho do seu próprio corpo. Agora, ele não ia ficar grávido, mas seria do seu corpo. Eles se cansaram de esperar, então tiveram um plano carnal de como conseguir obter a vontade de Deus. Ninguém aqui faz isso, não é? Uma ideia brilhante. Ah, eu já sei o que Deus quer que eu faça. E assim Sara disse: tome a minha serva como a segunda esposa. Agora, você tem que ser burra para dar outra mulher ao seu marido. Mas só para ser justa, culturalmente, isso não estava tão fora do normal naquela época. E eu não
Consigo imaginar como isso funciona, mas não importa, ele sabe, é como se você ficar com ele hoje, amanhã eu venho pegá-lo bem cedo. Isso não funcionaria para mim, sabe? E então, ele a engravidou e eles tiveram Ismael. Agora, aqui está o que eu quero dizer. 13 anos depois, acho que foi isso, eles tiveram Isaac, e eu não sei quantos anos foram, não me lembro. Foi muitos anos depois, e se você se envolver com Ismael, vai demorar muito para conseguir um Isaac. Porque quando você tem Ismael, então você tem que cuidar de Ismael. Agora você tem que entrar no espírito comigo. O que estou dizendo é que se você sair e fizer suas próprias coisas, então vai demorar mais para você receber o que Deus tinha em mente para você. E assim, você pode se cansar de esperar, mas se cansar de esperar e sair e fazer suas próprias coisas, isso só vai fazer eu esperar mais. E o inimigo sempre balançará Ismael diante de você, enquanto você está esperando por Isaac. Eu me lembro, eu estava na Califórnia, e eu queria pregar como eu faço agora, tanto que eu mal podia suportar. E tudo que eu fazia era tão pequeno. Eu não tinha pequenos sonhos, sabe? Eu não gosto de nada pequeno. Eu gosto de tudo grande, sabe? Se você vai fazer, faça. Se você vai usar, deixe brilhar. Faça brilhar. E eu gosto de banheiro grande, gosto, sabe? Eu quero espaço. E eu estava na Califórnia, tinha recebido o convite para palestra, e eu estava muito emocionada. E eu estava deitada na minha cama um dia e orando sobre uma situação que havia surgido, porque um homem tinha vindo até o Dave e eu, e ele era o que a gente chama de agente. E ele disse, sabe, você é realmente boa no que você está fazendo, e se você quiser, eu gostaria de tê-la como cliente, ser seu agente, eu posso te pegar aqui, eu posso te levar para lá, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mais aquilo outro, sabe? Bem, esse era o meu Ismael. E você não sabe o tanto que eu queria dizer sim. Mas quando eu me deitei na minha cama aquela noite, eu sabia, bem aqui dentro. Então Deus disse, eu farei o que precisar ser feito. Eu vou te convidar para os lugares. Eu vou abrir as portas para você. Não faça isso. Estou feliz por não ter feito, porque eu poderia ter perdido o que Deus tinha para mim. Eu quero que você tenha muito cuidado, sabe? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria grande engano. Um grande engano vindo sobre a terra. Isto significa que você não pode ouvir como se sente, não pode ouvir sua própria mente carnal. Você tem que realmente buscar a palavra e ouvir aquela voz tão suave e mansa de Deus. E muitas vezes isso não vem em palavras, é só, você sabe, é só esse... Eu queria que Deus gritasse às vezes, mas Ele sussurra. Temos que prestar atenção nesses sussurros. E eu não sei por que Ele não vem, senta na minha cama e diz, Joyce, faça isso, Joyce, faça aquilo. Eu não sei por que Ele dificulta tanto às vezes, mas Ele quer que perseveremos nele. Quer que separemos um tempo para algumas coisas assim. Não apenas porque eu estou dizendo, mas a
comunhão que você vai ter com outras pessoas, a adoração, dar uma saída, sair de sua tenda e ter sua visão renovada. E cara, se alguns de vocês ficassem sozinhos 2 dias no quarto de hotel, isso seria a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Amém? Ouça aquela voz mansa e suave e não faça coisas estúpidas. Porque não é assim, achamos que sabemos tudo, mas estamos só sendo estúpidos e pensamos que somos muito inteligentes, achamos que estamos fazendo a coisa certa e estamos apenas fazendo a coisa mais estúpida. E então Deus vem, nos tira disso e ainda por cima usa isso fazendo cooperar para o bem em nossas vidas. Então eu me casei com esse cara e ficamos casados por 5 anos e nesses 5 anos talvez tenhamos vivido juntos uns 6 meses. E ele tinha mais problemas do que eu, se isso era possível. Ele era um vigarista, galanteador, bonito, preguiçoso, não queria trabalhar. Ele era vendedor de carros usados e eles simplesmente... Não que haja algo de errado com isso, eu não estou querendo ser rude com ninguém, mas ele só gostava de sair andando na concessionária, fingindo ser um figurão. Mas nunca ganhou muito dinheiro, e o que ele ganhou eu nunca vi, sabe? E então, sabe, eu acordei numa noite e ele estava tentando tirar a minha aliança de casamento do dedo para vendê-la, sabe? E eu não sei nem dizer quantas vezes ele simplesmente... Esse cara desapareceu. E nesses 5 anos ele saía para algum lugar e não voltava por 4 ou 5 meses. E então ele me abandonou na Califórnia uma vez e eu tinha 18 anos e ele me levou para Albuquerque, no Novo México. E naquela época pagavam para levar os carros para outros lugares. Se alguém quisesse comprar um carro em outro estado, eles pagavam alguém se o carro estivesse aqui para levá-lo até lá. E era isso que ele fazia para ganhar dinheiro. E assim ele me falou para fazer algumas coisas estúpidas. Me convenceu a roubar algum dinheiro da empresa na qual eu trabalhava e, sabe, assinar alguns cheques que não eram meus e descontá-los. E ele vendeu o meu carro e decolamos, sabe, para essa grande vida. E aliás, um dia Deus me fez devolver aquele dinheiro. Eventualmente isto foi bem interessante, sabe? E eu voltei 15 anos depois. Eu sou cristã agora e eu roubei um dinheiro seu e eu vim devolvê-lo e... Deus me disse para vir devolver a vocês. Eu não estou dizendo, você não tem que fazer o que eu fiz, mas quando Deus lhe diz para fazer algo, é melhor você fazer. Isso é parte do problema que temos hoje. As pessoas só fazem o que querem, em vez de fazer o que Deus quer que elas façam. Isso foi difícil para eu fazer, eu não queria fazer aquilo. Eu pensei, e se eu for para a cadeia? Sabe, às vezes você tem que se arriscar quando Deus lhe diz para fazer algo. Você não pode se preocupar com o que vai acontecer com você. A única coisa com a qual tem que se preocupar é fazer o que Deus te mandou fazer. Eu vou fazer o que Deus me diz para fazer, os resultados dependem dele. E então, isso foi uma bagunça total, sabe? E eu engravidei e tive um aborto espontâneo. E aí engravidei de novo do meu filho Dave, que está aqui sentado na primeira fila. E enquanto eu estava grávida dele, o meu marido me deixou e disse a todos que o bebê não era dele. E esse foi talvez o momento mais sombrio da minha vida. Um dos mais sombrios da minha vida. Eu realmente não tinha muitos amigos, eu não podia ir para a casa dos meus pais. Eu trabalhava e morava no porão de um apartamento. Estava muito quente naquele verão e, claro, sem ar-condicionado. Não sei se eu tinha um ventilador, não me lembro. E eu perdi 35 quilos enquanto eu estava grávida, só por causa do estresse, sabe, do medo. E quando finalmente cheguei ao ponto de não poder mais trabalhar, minha cabeleireira me acolheu e eu morei com ela na casa da sua mãe até ter o bebê. Então, ele foi ao hospital quando
o bebê nasceu e ele se parecia muito com ele, então ele não podia dizer que o bebê não era dele. E saímos do hospital e não tínhamos para onde ir. Então, eu era uma moradora de rua, eu não estava na rua, mas não tinha para onde ir, sabe? E então ele ligou para uma parente da ex-mulher do seu irmão, que era cristã, e ela nos acolheu. E enquanto morávamos com ela, ele me deixou de novo. E então finalmente eu disse: ei, tenho que me divorciar desse cara e sair dessa situação, mas aqui está, eu contei toda essa história para ler uma escritura e te dizer isso. Você pode estar no lugar mais escuro de sua vida agora. Pode estar passando por coisas que fazem a minha história soar como uma festa. Mas acredite, não importa o quanto esteja sofrendo, sempre tem alguém sofrendo mais do que você. Alguém passando por algo mais difícil do que você está. E tem uma bela escritura em Isaías 45:3 que diz assim: esse é Deus falando, e eu lhe darei os tesouros da escuridão. Há tesouros para você nesses lugares escuros. Como vocês sabem, eu amo ensinar a palavra. Eu me sinto tão honrada por Deus me permitir ensinar sua palavra, e eu vou ler as escrituras e depois mostrar um pequeno exemplo. Acredito que muitos de vocês, Deus os chamou para fazer algo e vocês meio que sabem disso, mas vocês ficam tão envolvidos nas coisas que estão fazendo e simplesmente se esqueceram. Acho que alguns aqui tiveram sonhos e você perdeu o seu sonho, estava demorando demais, você desistiu, ou teve uma visão e nem todos têm uma visão para fazer algo parecido com o que estou fazendo. Mas não importa se o seu sonho seja apenas limpar seu armário, você precisa estar indo para algum lugar, precisa estar fazendo algum tipo de progresso em sua vida e ter algo pelo qual você anseia. Não devemos simplesmente estagnar e fazer a mesma coisa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e lamentar e murmurar e reclamar. Precisamos ter visão e propósito para as nossas vidas. Amém? E assim, em Gênesis 15, do 1 ao 6, diz: depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua abundante compensação, e a tua recompensa será muitíssimo grande. E Abraão disse: Senhor, o que podes dar-me, já que estou saindo deste mundo sem filhos? E aquele que será o herdeiro, o dono da minha casa, é este mordomo Eliezer de Damasco? Abraão não tinha herdeiro, ele teria que deixar tudo o que tinha para um dos seus servos. E Abraão continuou: Senhor, você não me deu nenhum filho, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E então eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: agora eu vou parar por aqui e dizer: sim, Deus fala com você. Eu não sei por que as pessoas, não sei por que se você fala com Deus é oração, mas se Ele fala com você, você é louco. E quero dizer, em toda a Bíblia, do início ao fim, Deus falou com o seu povo, e então conosco não é diferente. Deus nos mostra coisas e nos fala coisas. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este homem não será o seu herdeiro, Abraão, mas aquele que virá do seu próprio corpo será o seu herdeiro. Agora quero te dizer que isso não aconteceu imediatamente. De fato, isso demorou um longo tempo. E sabe, quando esperamos, quantos estão esperando? Tudo bem. Bem, parte da razão pela qual Deus o trouxe aqui é para eu te lembrar de você não desistir. Amém? E eu amo esta parte e acho que isso é o que Deus fez com você neste fim de semana.
Ele o trouxe para fora da sua tenda, à luz das estrelas. Eu tenho essa tenda aqui, e essa tenda representa sua vida, sua casa, seu bairro, seu trabalho. E alguns de vocês estão nela há tanto tempo que esqueceram a visão e o sonho que Deus deu a vocês. E Abraão acreditou em Deus. Isso é tudo o que Deus quer que você faça, que confie, que acredite nele. Não importa quão impossível pareça, apenas continue dizendo: Deus, eu acredito em você. E ele o trouxe para fora e disse: olhe para as estrelas. Vamos lá. Onde estão as minhas estrelas? E ele o trouxe para fora da sua tenda, e eu amo isso. É como se ele estivesse lá há tanto tempo que ele tinha perdido a visão. E Deus o trouxe para fora e disse: tire a sua mente dessas coisas e lembre-se do que eu lhe disse. Acho que é isso que Deus está dizendo a muitos de vocês aqui hoje. Você ficou com o seu nariz enfiado no comum por tanto tempo que é hora de lembrar daquelas coisas extraordinárias. Vamos? Que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Tudo bem, vamos, faça mais barulho do que isso para Jesus. Ok. Eu estou no ministério há 45 anos e nos primeiros 5 anos tudo que fiz foi ensinar estudos bíblicos caseiros, e eu fui fiel a 25 pessoas que se sentavam no chão da minha sala de estar por 5 anos. E provavelmente eu estudei mais na época do que agora, porque eu não sabia nada. E é difícil ensinar outras pessoas se você não sabe nada. Então, eu estudei muito, muito, muito mesmo. E aqueles primeiros 5 anos foram um campo de testes para mim. E Deus estava testando minha fidelidade. Eu não ganhei dinheiro com isso. Acabei deixando meu emprego para poder estudar e fazer isso. Eu tinha esse sonho de fazer o que eu estou fazendo hoje, mas não parecia que isso iria acontecer quando eu olhava para as mesmas 25 pessoas toda semana. Eu quero lhe dizer que se você quer ver Deus fazer coisas extraordinárias em sua vida, terá que ser paciente. Porque uma coisa que Deus não tem é pressa. E a maioria aqui já percebeu a esta altura, certo? E Deus vai testá-lo. E às vezes vai parecer que não tem como o que ele falou com você acontecer. E esses são momentos quando, diante de toda a impossibilidade, temos que dizer: Deus, eu confio em ti. Eu não entendo, isso dói, é difícil, não faz o menor sentido, mas eu confio em ti. Eu não sabia como fazer isso quando eu estava passando por tudo. E valeu a pena meu sofrimento, recebi o benefício e posso lhe dizer a maneira certa de fazê-lo. E ainda que eu não soubesse, eu tive que aprender da maneira mais difícil, eu não tive ninguém para me ensinar. As pessoas me perguntam: quem te orientou? Ninguém. O Espírito Santo. Eu não tinha uma Joyce pregando para as pessoas todos os dias na TBN, na Daystar e todos esses lugares em todo o mundo. Na verdade, quando comecei a ensinar, não havia muitas mulheres que pregavam, especialmente naquele tempo não havia em grande escala, sabe? Mas agora, graças a Deus, as mulheres estão descobrindo que tem muito a ser feito se elas deixarem Deus usá-las. Amém? Tudo bem. Quero dizer algo e quero que você acredite nisso. Alguns podem ser chamados para o ministério de púlpito, mas isto não é nem de longe a coisa mais importante que poderiam ser chamados para fazer. Muito mais pessoas seriam ganhas uma a uma do que poderiam ser ganhas num lugar como este.
E então, o que é tão importante para mim é que eu possa fazer você entender o quão importante você é. Pare de tagarelar sobre pessoas como eu, dizendo: eu gostaria de ter um ministério como o da Joyce. Quer saber? Não gostaria, não. Porque tenho que lhe dizer que essa é uma parte pequena, minúscula, do que eu tenho que fazer para estar aqui e fazer isso. E assim, se Deus te mandar fazer, faça. Mas se não, fique feliz em ministrar para o seu próximo. Amém? E todos vocês têm um púlpito, cada um de vocês tem um púlpito. Pode ser acerca do seu quintal, pode ser a sua mesa no trabalho, pode ser enquanto está fazendo pagamento no caixa da loja. E nem sempre você precisa pregar para as pessoas. Na verdade, às vezes é melhor viver em vez de falar e não viver. Amém? Todo mundo acha que testemunhar é chamar as pessoas em um canto e pregar o evangelho para elas? Mas você testemunha mais com a sua vida do que poderia pregar com a sua boca. Amém, gente? E então, sabe, agora eu tenho 79 anos e eu mal posso esperar até que tenhamos a nossa 50ª conferência de mulheres. Então nem preciso dizer que nesses muitos anos eu aprendi um pouco, sabe? Muitas vezes da maneira mais difícil. Então hoje quero falar com você sobre se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo, o que eu mudaria. Primeiramente, não podemos fazer isso. A principal coisa que você pode fazer com seus erros é aprender com eles. E parte do privilégio que tenho é que tenho sido capaz de usar os erros que cometi no passado para ajudar pessoas a não cometê-los também, mas de qualquer forma elas erram, porque nós somos meio burros, sabe? E temos que descobrir por nós mesmos. Amém? Mas, cara, já passei por muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu não faria, se pudesse fazer de novo, é que eu não me casaria com o primeiro homem com quem eu me casei, que não foi o Dave. Eu saí de casa aos 18 anos, meu pai vinha abusando sexualmente de mim até que eu me lembro por provavelmente uns 12 a 15 anos, não me lembro quando tudo começou, não sei se eu tinha uns 3, 4 ou 5 anos, mas eu sei que eu era muito, muito nova. E minha mãe sabia de tudo, mas deixou o medo dominar sua vida e por isso eu odeio o medo. E o medo dela a impedia de fazer qualquer coisa para proteger-me. E isso simplesmente arruinou e destruiu a vida dela. Então eu saí de casa. Assim que eu me formei no ensino médio, eu saí de casa e eu fiz 18 anos em junho e me formei na mesma época, então eu tinha 18 anos quando saí de casa e eu achava que eu tinha saído do meu problema. Eu não percebi que eu o tinha levado comigo na minha alma. E veja, você pode estar perfeitamente bem por fora e ser uma bagunça total por dentro, sabe? Isso é realmente o que a maioria de nós faz. Sorrimos uns para os outros na igreja, dizemos louvado seja o Senhor e obrigada, Jesus. Oh, glória a Deus, e como vai? Eu estou bem, obrigada, Jesus. E não estamos bem. E algo que precisamos fazer é ser honestos uns com os outros. Converse honestamente com as pessoas em quem você pode confiar e diga: eu preciso da ajuda de Deus, as coisas não estão bem, precisamos parar de culpar todo mundo pelas bagunças em nossa vida e assumir a responsabilidade, sabe? Mas vou chegar nisso em alguns minutos. Agora, eu me casei com o primeiro homem que me pediu, porque eu estava desesperada. Eu achava que ninguém nunca iria me querer, porque eu tinha sido abusada sexualmente, assim, esse
Aquele homem era bonito, era charmoso, eu achei que era uma boa, sabe? Mas eu sabia, agora ouça-me, eu sabia que estava cometendo um erro. Eu tinha aquela pequena dúvida, mas eu estava com medo, eu estava desesperada, mas me casei mesmo assim. E eu quero te dizer, não faça isso. Não fique tão desesperado que você faça algo estúpido. Isso vai acabar causando problemas por anos e anos e anos. Abraão estava esperando que Deus lhe desse um filho. E Deus lhe disse que seria um filho do seu próprio corpo. Agora, ele não ia ficar grávido, mas seria do seu corpo. Eles se cansaram de esperar, então tiveram um plano carnal de como conseguir obter a vontade de Deus. Ninguém aqui faz isso, não é? Uma ideia brilhante. Ah, eu já sei o que Deus quer que eu faça. E assim Sara disse: tome a minha serva como a segunda esposa. Agora, você tem que ser burra para dar outra mulher ao seu marido. Mas só para ser justa, culturalmente, isso não estava tão fora do normal naquela época. E eu não consigo imaginar como isso funciona, mas não importa. Ele sabe, é como se você ficar com ele hoje, amanhã eu venho pegá-lo bem cedo. Isso não funcionaria para mim, sabe? E então, ele a engravidou e eles tiveram Ismael. Agora, aqui está o que eu quero dizer. 13 anos depois, acho que foi isso, eles tiveram Isaac, e eu não sei quantos anos foram, não me lembro. Foi muitos anos depois, e se você se envolver com Ismael, vai demorar muito para conseguir um Isaac. Porque quando você tem Ismael, então você tem que cuidar de Ismael. Agora você tem que entrar no espírito comigo. O que estou dizendo é que se você sair e fizer suas próprias coisas, então vai demorar mais para você receber o que Deus tinha em mente para você. E assim você pode se cansar de esperar, mas se cansar de esperar e sair e fazer suas próprias coisas, isso só vai fazê-lo esperar mais. E o inimigo sempre balançará Ismael diante de você, enquanto você está esperando por Isaac. Eu me lembro, eu estava na Califórnia e eu queria pregar como eu faço agora, tanto que eu mal podia suportar. E tudo que eu fazia era tão pequeno. Eu não tinha pequenos sonhos, sabe? Eu não gosto de nada pequeno. Eu gosto de tudo grande, sabe? Se você vai fazer, faça. Se você vai usar, deixe brilhar. Faça brilhar. E eu gosto de banheiro grande, gosto, sabe? Eu quero espaço. E eu estava na Califórnia, tinha recebido o convite para palestra, e eu estava muito emocionada. E eu estava deitada na minha cama um dia e orando sobre uma situação que havia surgido, porque um homem tinha vindo até o Dave e eu, e ele era o que a gente chama de agente. E ele disse: sabe, você é realmente boa no que você está fazendo, e se você quiser, eu gostaria de tê-la como cliente, ser seu agente, eu posso te pegar aqui, eu posso te levar para lá, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mais aquilo outro, sabe? Bem, esse era o meu Ismael. E você não sabe o tanto que eu queria dizer sim.
Mas quando eu me deitei na minha cama aquela noite, eu sabia, bem aqui dentro. Então Deus disse: eu farei o que precisar ser feito. Eu vou te convidar para os lugares. Eu vou abrir as portas para você. Não faça isso. Estou feliz por não ter feito, porque eu poderia ter perdido o que Deus tinha para mim. Eu quero que você tenha muito cuidado, sabe? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria grande engano. Um grande engano vindo sobre a terra. Isto significa que você não pode ouvir como se sente, não pode ouvir sua própria mente carnal. Você tem que realmente buscar a palavra e ouvir aquela voz tão suave e mansa de Deus. E muitas vezes isso não vem em palavras, é só, você sabe, é só esse... Eu queria que Deus gritasse às vezes, mas Ele sussurra. Temos que prestar atenção nesses sussurros. E eu não sei por que Ele não vem, senta na minha cama e diz: Joyce, faça isso, Joyce, faça aquilo. Eu não sei por que Ele dificulta tanto às vezes, mas Ele quer que perseveremos nele. Quer que separemos um tempo para algumas coisas assim. Não apenas porque eu estou dizendo, mas a comunhão que você vai ter com outras pessoas, a adoração, dar uma saída, sair de sua tenda e ter sua visão renovada. E cara, se alguns de vocês ficassem sozinhos 2 dias no quarto de hotel, isso seria a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Amém? Ouça aquela voz mansa e suave e não faça coisas estúpidas. Porque não é assim, achamos que sabemos tudo, mas estamos só sendo estúpidos e pensamos que somos muito inteligentes, achamos que estamos fazendo a coisa certa e estamos apenas fazendo a coisa mais estúpida. E então Deus vem, nos tira disso e ainda por cima usa isso fazendo cooperar para o bem em nossas vidas. Então eu me casei com esse cara e ficamos casados por 5 anos, e nesses 5 anos talvez tenhamos vivido juntos uns 6 meses. E ele tinha mais problemas do que eu, se isso era possível. Ele era um vigarista, galanteador, bonito, preguiçoso, não queria trabalhar. Ele era vendedor de carros usados e eles simplesmente... Não que haja algo de errado com isso, eu não estou querendo ser rude com ninguém, mas ele só gostava de sair andando na concessionária, fingindo ser um figurão. Mas nunca ganhou muito dinheiro, e o que ele ganhou eu nunca vi, sabe? E então, sabe, eu acordei numa noite e ele estava tentando tirar a minha aliança de casamento do dedo para vendê-la, sabe? E eu não sei nem dizer quantas vezes ele simplesmente... Esse cara desapareceu. E nesses 5 anos ele saía para algum lugar e não voltava por 4 ou 5 meses. E então ele me abandonou na Califórnia uma vez e eu tinha 18 anos e ele me levou para Albuquerque, no Novo México. E naquela época pagavam para levar os carros para outros lugares. Se alguém quisesse comprar um carro em outro estado, eles pagavam alguém se o carro estivesse aqui para levá-lo até lá. E era isso que ele fazia para ganhar dinheiro. E assim ele me falou para fazer algumas coisas estúpidas. Me convenceu a roubar algum dinheiro da empresa na qual eu trabalhava e, sabe, assinar alguns cheques que não eram meus e descontá-los. E ele vendeu o meu carro e decolamos, sabe, para essa grande vida. E aliás, um dia Deus me fez devolver aquele dinheiro. Eventualmente isto foi bem interessante, sabe? E eu voltei 15 anos depois. Eu sou cristã agora e eu roubei um dinheiro seu e eu vim devolvê-lo e... Deus me disse para vir devolver a vocês. Eu não estou dizendo, você não tem que fazer o que eu fiz, mas quando Deus lhe diz para fazer algo, é melhor você fazer.
Isso é parte do problema que temos hoje. As pessoas só fazem o que querem, em vez de fazer o que Deus quer que elas façam. Isso foi difícil para eu fazer. Eu não queria fazer aquilo. Eu pensei, e se eu for para a cadeia? Sabe, às vezes você tem que se arriscar quando Deus lhe diz para fazer algo. Você não pode se preocupar com o que vai acontecer com você. A única coisa com a qual tem que se preocupar é fazer o que Deus te mandou fazer. Eu vou fazer o que Deus me diz para fazer, os resultados dependem dele. E então, isso foi uma bagunça total, sabe? E eu engravidei e tive um aborto espontâneo. E aí engravidei de novo do meu filho Dave, que está aqui sentado na primeira fila. E enquanto eu estava grávida dele, o meu marido me deixou e disse a todos que o bebê não era dele. E esse foi talvez o momento mais sombrio da minha vida. Um dos mais sombrios da minha vida. Eu realmente não tinha muitos amigos, eu não podia ir para a casa dos meus pais. Eu trabalhava e morava no porão de um apartamento. Estava muito quente naquele verão e, claro, sem ar-condicionado. Não sei se eu tinha um ventilador, não me lembro. E eu perdi 35 quilos enquanto eu estava grávida, só por causa do estresse, sabe, do medo. E quando finalmente cheguei ao ponto de não poder mais trabalhar, minha cabeleireira me acolheu e eu morei com ela na casa da sua mãe até ter o bebê. Então, ele foi ao hospital quando o bebê nasceu e ele se parecia muito com ele, então ele não podia dizer que o bebê não era dele. E saímos do hospital e não tínhamos para onde ir. Então, eu era uma moradora de rua, eu não estava na rua, mas não tinha para onde ir, sabe? E então, ele ligou para uma parente da ex-mulher do seu irmão, que era cristã, e ela nos acolheu. E enquanto morávamos com ela, ele me deixou de novo. E então, finalmente, eu disse, ei, tenho que me divorciar desse cara e sair dessa situação, mas aqui está, eu contei toda essa história para ler uma escritura e te dizer isso. Você pode estar no lugar mais escuro de sua vida agora. Pode estar passando por coisas que fazem a minha história soar como uma festa. Mas acredite, não importa o quanto esteja sofrendo, sempre tem alguém sofrendo mais do que você. Alguém passando por algo mais difícil do que você está. E tem uma bela escritura em Isaías 45:3 que diz assim, esse é Deus falando, e eu lhe darei os tesouros da escuridão. Há tesouros para você nesses lugares escuros.
Contei toda essa história para ler uma escritura e te dizer isso. Você pode estar no lugar mais escuro de sua vida agora. Pode estar passando por coisas que fazem a minha história soar como uma festa. Mas acredite, não importa o quanto esteja sofrendo, sempre tem alguém sofrendo mais do que você. Alguém passando por algo mais difícil do que você está. E tem uma bela escritura em Isaías 45:3, que diz assim: esse é Deus falando, e eu lhe darei os tesouros da escuridão. Há tesouros para você nesses lugares escuros.